Olá, hoje vamos relembrar o que são unidades de medida e como podemos convertê-las de maneiras mais fáceis e simples para utilizarmos nos nossos problemas. Então, vamos falar em 3 unidades: comprimento, massa e capacidade. Vamos lá. O primeiro, o que é que são unidades de medida? Elas são medidas que servem para medir quantidades e diferentes tipos de quantidades, ou seja, comprimento, massa ou capacidade. Porque para diferentes coisas nós temos de usar diferentes unidades de medida, não pode ser a mesma coisa. Por exemplo, se for o comprimento de uma estrada, usamos os metros ou os quilómetros. Se for o peso de uma mochila, usamos quilogramas, que é a de massa. E para medir líquidos, como a água, usamos os litros. Então, cada situação tem uma unidade que é mais adequada a esse contexto. Começamos então pelas unidades de comprimento. A unidade base é o metro, mas existem outras maiores e outras menores. Vamos então ver da maior para a mais pequena: quilómetro, hectómetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. O que é que isto significa? O metro é a nossa base, não é? Então, 1 quilómetro é a mesma coisa que dizermos que existem 1000 metros. 1 metro tem, por exemplo, 100 centímetros. Elas estão todas relacionadas, porque é um sistema decimal, ou seja, vamos passar de uma para a outra com multiplicações ou divisões de 10. Ou seja, se queremos aumentar, vamos multiplicar por 10. Se queremos diminuir, vamos dividir por 10. Isto vai acontecer nas outras unidades também. Vamos então passar à da massa, ou peso, como nós às vezes chamamos, mas é mais correto massa, que a unidade base é o quilograma, ou porque é aquele que usamos mais. Também às vezes temos a grama, mas abaixo dela já não é muito utilizado em certos contextos do dia a dia. Então temos quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama, que é o menor. E aqui funciona da mesma forma. 1 kg corresponde a 1000 gramas. 1 grama corresponde, por exemplo, a 1000 miligramas. Vai ser sempre de 10 em 10. Se uma melancia pesa, então, 3 kg, quer dizer que ela tem 3000 gramas. E por aí fora. Unidades de capacidade são, então, usadas para medir líquidos. E por isso a sua unidade base é o litro. Temos então quilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro e mililitro. Ou seja, funciona tal e qual. 1 litro corresponde, por exemplo, a 1000 mililitros ou a 10 decilitros e 1 quilolitro corresponde a 1000 litros. Por exemplo, temos uma garrafa de água que tem, por exemplo, 1,5 litro. Isto equivale a termos, por exemplo, 150 centilitros, que às vezes até temos garrafas as pequenas que diz-nos que têm 50 centilitros. Então quer dizer que uma garrafa de 1,5 litro equivale a 3 garrafas de 50 centilitros. Vamos agora então ver como é que podemos converter estas unidades. Primeiro, temos de identificar quais são as unidades que estamos a trabalhar. E nunca podemos converter, por exemplo, metros para litros, nem gramas para metros. Okay? Não podemos misturar os tipos de unidades. Temos de ter bem separado isto. Depois, vamos ver se vamos multiplicar ou dividir por 10, 100 ou 1000. Se isto ainda se for complicado, que se calhar é, vamos então focar-nos no uso desta tabela, que eu chamo a tabela de conversão.
Temos então aqui dois exemplos. Queremos, por exemplo, passar 3 km para metros e 1200 metros para quilómetros. Ora bem, nós aqui já sabemos que quilómetro para metro nós vamos diminuir a unidade, por isso vamos ter de aumentar o número. Então multiplicamos. Metros para quilómetros é o contrário, vamos dividir. Mas como é que isto funciona na tabela, que é mais simples? Colocamos então o 3 dos 3 km, ou unidade, nos quilómetros. E o 1200 vamos colocar, ele está nos metros, então o último zero, o último número antes, ou o último número, ou então o último número antes da vírgula, quando tem vírgulas, colocamos na unidade que está aqui escrito. Neste caso é o metro. E os outros escrevemos ou para a esquerda ou para a direita, como eles estão. E agora o que é que vamos fazer? Queremos então passar de quilómetros para metros. Okay? Vamos então ter de chegar, nós só temos o 3, não tínhamos mais nada, vamos ter de adicionar 3 zeros até chegar aqui ao metro. Então significa que 3 km é igual a 3.000 metros. Ou então multiplicávamos por 1000, mas essa aí ainda faz às vezes confusão. Vamos a ver o outro exemplo. Temos então 1200 e nós estamos aqui nos metros e vamos querer ir para os quilómetros. Ou seja, vamos ter de andar para trás. Como é que isto é possível? Com uma vírgula. Quando podemos até não ter uma vírgula no número inicialmente, mas colocamos nós. E vamos andar até ao quilómetro, que é a unidade que nós queremos. Então, colocamos ali a vírgula. Isto significa então que 1200 metros equivale a 1 km,2. Prontos. Vimos então o essencial sobre as unidades de medida e como fazer as conversões de forma simples. O mais importante é então perceberes que cada unidade, como é que ela funciona, se estão misturadas ou não, porque aí não podemos fazer, e utilizar sempre a tabela de conversão para ser-nos mais fácil. Prontos, ficamos por aqui.